Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez com uma cara um pouquinho especial, porque nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, é comemorado o Dia do Ovo. E quem está aqui com a gente para bater um papo e trazer um panorama sobre o andamento desse setor durante o ano de 2021 e as perspectivas que a gente tem para o futuro é a Tabata Lacerda, que é diretora do Instituto Ovos Brasil. Seja muito bem-vinda, Tabata. Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Que bom estar aqui com vocês hoje. Muito prazer. Tabata, a gente queria começar então, né? Vamos começar essa entrevista trazendo para quem nos assiste um panorama geral, então, sobre o andamento desse mercado do ovo. A gente teve alguns picos de preço, né, ao longo desse ano, um pouco abaixo, um pouco acima. Tivemos também movimentos dos produtores de tentar fazer um controle dessa produção. Me conta um pouquinho mais em detalhes, então, como que a gente viu essa modulação desse mercado até agora, por enquanto. Esse ano foi bem difícil para os produtores de ovos, né? Como em todas as cadeias que se utilizam de grãos na alimentação dos animais, a alta dos preços deixou todo mundo muito surpreso e de calças curtas, vamos dizer assim. E também, no decorrer do ano, nós tivemos problemas com o preço das embalagens e de vários outros insumos que são utilizados aí na cadeia de ovos. E por isso, acabou que, em alguns momentos, os produtores tiveram alguns movimentos de tentar recuperar os valores perdidos, né? Diferentemente das outras produções, as aves que estão ali no campo, elas já estão alojadas, então elas já são um tipo de custo para o produtor, então não tem como fazer uma movimentação muito rápida, como, por exemplo, acontece na cadeia do frango, que o tempo de produção é menor, né? Ou na cadeia do bovino, que pode deixar o bovino no campo sem maiores prejuízos. Então, esse ano foi realmente muito complicado. Só que o que aconteceu, na verdade, é que, como eu comentei que as aves ficam no campo, a gente deve continuar tendo um aumento de produção ainda esse ano, por volta de 2%, porque ainda o que nós temos em reflexo de produção de ovos são as aves que já foram alojadas ali em 2020, né? Então, elas seguem em produção, porque o ciclo de vida delas é longo, e os produtores ainda não conseguiram ter sucesso em repassar todo o valor para o consumidor, ainda que, em alguns momentos, o preço do ovo, assim como todos os outros insumos, assim como todas as outras partes de alimentação, teve aumento. Eles ainda não conseguiram repassar todo o preço, por isso ainda está um pouquinho complicado esse final de ano para a cadeia. E, Tabata, o que a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, conversando com analistas, é que o mercado do ovo, né, o setor produtivo principalmente, tentou em alguns momentos fazer um controle de produção, descartando as poedeiras mais velhas, justamente para tentar então enxugar um pouco isso e mitigar, de certa forma, essa pressão pelos custos de produção. Essas medidas, elas devem continuar sendo tomadas no setor produtivo? Você vê essa medida como uma constante para os próximos meses? A gente acredita que não, foram alguns momentos de desespero, eu poderia dizer assim, né? Porque os custos subindo, e como eu comentei, o repasse não conseguiu ser total ao preço dos produtos. Alguns produtores realmente decidiram fechar as granjas, né? Algumas granjas menores que não tinham fluxo de caixa maior acabaram perdendo realmente o seu negócio, porque foi bem complicado esse ano. Mas a gente acredita que eles estão conseguindo se adequar e
possivelmente retomar alguma estratégia agora para o fim do ano. Como eu falei, como as aves já estavam alojadas, né, do primeiro semestre desse ano já em produção, ficou muito difícil ter qualquer estratégia que pudesse colocar as coisas nos eixos. O descarte antecipado é uma delas, então eles tiram um pouco de aves do campo para tentar reduzir os custos, né, porque é diretamente na nutrição, né, o custo dos grãos é aproximadamente 70%, né, do custo da produção das aves. Então, essa é uma estratégia que eles utilizam com as aves mais velhas ou que faltariam poucos meses. Como eu falei, no começo do ano isso era mais difícil. Agora, no fim do ano, que elas já estão começando a ficar mais velhas, eles conseguem ter um pouquinho de estratégia nesse sentido, mas é bem complicado mesmo. E assim, eles têm a capacidade alojada para aquele tamanho de produção, né? Reduzir também tanto assim drasticamente o número de aves também afeta negativamente o negócio. E, Tabata, a gente tem então essa perspectiva que foi divulgada inclusive pela BPA, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, de um crescimento na produção nesse ano de 2021, no comparativo com 2020, de cerca de 2% na produção de ovos, mas a gente também tem uma perspectiva de um aumento no consumo per capita, né, um aumento de 1,5%. Como que a gente consegue enxergar isso? Teve, sim, né, essa questão dos repasses feitos a conta-gotas, né, não de forma integral, mas parcialmente feitos justamente por essa alta nos custos de produção, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem as outras carnes, as outras proteínas de origem animal subindo, né? Então, como que o ovo fica no meio disso tudo? Sim, as aves que foram alojadas no começo do ano, como eu falei, elas ainda são jovens e não poderiam ser descartadas, então isso ainda reflete na disponibilidade de produto. Então acaba que o ovo vai ser produzido de qualquer forma, né? E aí a gente deve passar por alguma variação de preço mínima. Então realmente ainda vai crescer 1,5% o consumo per capita. Isso é uma projeção ainda, né? A gente fecha esses números assim que conseguimos todos os números em janeiro de 2022, mas a gente está trabalhando bastante as campanhas da Semana do Ovo, como você comentou lá no começo, amanhã, no dia 8, é o Dia Mundial do Ovo, né? Segunda sexta-feira do mês de outubro. E todas as entidades estaduais, assim como a BPA, o Instituto Ovos Brasil, estão trabalhando fortemente nas campanhas para aumento de consumo, principalmente durante essa semana, né? Então, vamos fechar algumas ações no dia definitivamente no dia 8, mas a semana toda está sendo trabalhada com lives, com produtos diretos produto focado no consumidor, no aumento de consumo, nutricionista falando sobre o consumo de ovos, por exemplo, em quem fez bariátrica, como as propriedades nutricionais dos ovos para crianças, que é muito importante, melhora a cognição. Então, todas essas campanhas que vão até o fim do mês de outubro, mas que tiveram seu ápice agora nessa primeira semana, devem refletir também, ajudar esse pontinho de consumo aí para a gente até o final do ano, né? Sempre, quando há bastante propaganda, sempre a gente enxerga algum reflexo no aumento de consumo. Então, isso a gente enxerga como muito positivo. E, Tabata, a gente continuando, né, nessa questão da pandemia, né, quase aí completando 2 anos de pandemia da Covid-19, foi possível identificar alguma mudança de consumo? Como que a gente consegue observar isso ou quantificar essa questão do consumo, da demanda na ponta consumidora? Então, nós entendemos esse aumento de consumo esse ano, no ano passado nós também tivemos crescimento, né? Então, a gente entende isso como realmente um reflexo também da pandemia, porque diante das condições todas que estão as proteínas e a alimentação em geral, o ovo é a estratégia mais prática, é muito fácil de fazer. Então, bem no início da pandemia, no ano passado, né, quando passou alguns meses, a gente enxergou nitidamente o aumento do consumo, porque as pessoas preparando seus próprios alimentos em casa procuram praticidade, né? Praticidade e nutrição. Então, como o ovo tem 13 nutrientes, é o melhor alimento depois do leite materno, isso tem sido divulgado amplamente, né, pelas mídias, pelo Instituto Ovos Brasil, que trabalha o marketing, pelas outras entidades estaduais, pela BPA também, Associação Brasileira de Proteína Animal.
isso teve reflexo no consumidor enquanto pessoa que fez sua própria comida em casa. A praticidade foi o número 1, assim, que a gente entendeu como motivo de ter aumentado o consumo, tanto no ano passado, quanto a gente conseguir ainda manter esse ano, porque a nossa exportação de ovo é muito pequena, então toda a disponibilidade praticamente que a gente tem fica mesmo no mercado interno, né? E para finalizar, Tabata, a gente tem também as perspectivas para o ano de 2022, né? São projeções também que foram elaboradas pela BPA de que a produção de ovos deve aumentar em 3%, no comparativo, então, com esse ano de 2021, e o consumo per capita também subindo 2,5%. Essas projeções, elas são baseadas em quais fatores? O que está lastreando, então, esses números? Nós vínhamos num crescimento contínuo do setor, como eu disse, as campanhas de marketing, o consumidor entendendo, superou-se o mito do colesterol, todas essas questões fizeram com que realmente a gente vinha numa crescente. É que esse ano foi realmente muito complicado para o produtor, e aí isso interfere na cadeia como um todo e também na disponibilidade ao consumidor, né, do produto. Então, nós queremos, na verdade, nós estamos bem otimistas para o ano que vem, para que a gente consiga superar, né? Não acreditamos que o ano deva ser pior do que esse, acho que o brasileiro é otimista, né? Não desiste nunca, e a gente acredita que a retomada dessa produção, esses espaços vazios que fizeram com os descartes antecipados, né? Com esse problema todo da alimentação das aves, que a gente consiga retomar no ano que vem e seguir no crescimento que a gente já vem há 5 anos, constante, e esse ano a gente chegou perto da média mundial, né? A média mundial é 260 ovos per capita. A gente fechou com 251 no ano passado, e esse ano a nossa perspectiva é fechar com 255. Então, assim, a gente acredita que está quase chegando na média mundial e que a gente ainda tem espaço para crescer mais um pouco. Certo. Tabata, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Letícia, muito obrigada. Eu que agradeço. E lembrem, comam ovo, é delicioso, prático e faz bem. Estivemos aqui, portanto, com a Tabata Lacerda, que é diretora do Instituto Ovos Brasil, para nos trazer informação sobre o andamento desse setor nesse ano de 2021, hoje, nessa sexta-feira, dia 8 de outubro, quando é comemorado o Dia Mundial do Ovo. E a gente tem expectativas positivas para esse ano de 2021, um crescimento na produção de cerca de 2% e um crescimento no consumo de 1,5%. E segundo a Tabata, não foi um ano fácil, então, para o produtor de ovos, para o avicultor de postura, tendo em vista que, além das questões da pandemia que interferem na demanda, houve também um aumento muito pujante nos custos de produção, principalmente no que concerne à alimentação das aves. Lembrando, então, que o consumo, né, de alimentos, de ração, por parte das aves, representa em torno de 70% desses custos de produção. Segundo ela, teve algumas granjas que foram sim fechadas, granjas menores que acabaram fechando as portas. Houve uma tentativa, né, desesperada, nas palavras da Tabata, de alguns produtores, de forma pontual, de descartar algumas poedeiras, tentando enxugar então a produção e tentar melhorar os preços, mas de certa forma o Instituto Ovos Brasil, na pessoa da Tabata, então representada aqui, é otimista com o crescimento do setor e também planeja crescimento para o ano que vem, para 2022, em comparação com esse ano de 2021. Um crescimento para o ano que vem em torno de 3% na produção de ovos e no consumo em torno de 2,5%, chegando então a cerca de 262 unidades de ovos consumidas por pessoa aqui no Brasil, o que chega muito perto da média mundial de consumo. Eu encerro por aqui, deixo então a todos os integrantes dessa cadeia de produção de ovos um feliz Dia do Ovo e daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.